Olá pessoal, tudo bem com você aí de casa? Hoje eu trouxe um assunto importantíssimo, todos que eu trago aqui é importante, mas esse é atual. Algum tempo atrás você ouvia falar, ou se você ainda não ouviu falar, experimente entender todo esse processo e por que nós vamos falar sobre esse assunto, tá? Nós temos vários problemas em escola, pessoa adulta, né, que usa aí uma palavra bem interessante para uns probleminhas, autismo. O que é esse autismo? Então nós vamos conversar com a doutora Amanda Medeiros Dias, que vai falar o que realmente o cannabis e o porquê ele ajuda esse tipo de pessoa, ou se ajuda mesmo. Perfeito. Então é um prazer estar aqui. Olá a todos. Muito obrigada pelo espaço, Maria Lúcia. Seja sempre bem-vinda. Muito obrigada. Bom, a falar sobre a cannabis medicinal é algo ainda novo, né? Não é um tratamento novo, na verdade, é um tratamento que tem 12 mil anos. Então a cannabis ela é uma planta domesticada que já está entre a humanidade aí há um tempo, mas por longos anos a gente entendeu que ela tem um fator de psicoatividade que muda o nosso cérebro e que ela foi remetida lá a uma droga de não uso coletivo. Sim. Né? Com o passar dos anos e com o desenvolvimento de diversos estudos e aprimoramento, nós começamos a entender que, na verdade, a substância ela pode sim ser benéfica em baixas doses. Então, o que muda o malefício ou o benefício desse composto chamado cannabis sativa, né, uma planta da natureza, o que vai diferenciar, na verdade, é a dose e a qualidade do produto que a gente está ofertando ao paciente. Então, todo vertebrado tem um sistema que se chama sistema endocannabinoide. É um sistema que está acoplado, ele está dentro do nosso cérebro e todo mundo tem esse sistema. Como nós vivemos o fruto do proibicionismo, a gente não fala sobre essa terapia há mais de 100 anos. Então a gente tem uma memória coletiva lá que ela, né, é uma droga. Sim. E a gente não coloca aplicações para ela no nosso dia a dia. Com o passar do desenvolvimento e estudos e aplicações ao redor do mundo, principalmente nos Estados Unidos e em Israel, que nos últimos anos tem estudado bastante sobre a planta, nós passamos a aplicar ela aqui também. Então, desde 2017, a Anvisa autorizou as primeiras famílias a estarem fazendo uso da cannabis medicinal, primeiro para crianças com epilepsia. Isso. Porque a cannabis ela é um anticonvulsivante muito potente, principalmente o CBD, que é o canabidiol. Então, é uma planta com vastas moléculas, com muitos compostos. Quando a gente fala da droga, a gente fala só do THC, do tetrahidrocannabinol, que é uma molécula que tem nela. Né? Os outros compostos que tem, muitos deles são extremamente benéficos. Então, nós passamos a entender isso e a aplicar isso em várias doenças, patologias que antes os pacientes não respondiam bem aos tratamentos convencionais. Então, a gente chama isso de pacientes refratários. Então, vou te dar o exemplo da epilepsia ou do autismo, né? Pacientes que têm o transtorno do espectro autista, que muitas das vezes têm dificuldade da fala, dificuldade motora, do desenvolvimento global, eles não estão desenvolvendo, tem crises de irritabilidade, estereotipias, que são aqueles movimentos repetitivos, e aí utilizam ali diversos medicamentos e nada melhora. Bom, a terapia com a cannabis entra como uma tentativa, né, de melhorar esses comportamentos ansiosos. Então, o CBD, principalmente, que é o canabidiol, que hoje é o mais falado desses compostos, ele tem esse poder calmante, esse poder ansiolítico, e ele vai diminuindo os nossos níveis de cortisol, que é o nosso hormônio do estresse. Né? Então, quando você baixa esse nível de cortisol, você consegue acalmar esse cérebro, diminuir a ansiedade dele e deixar ele um pouquinho mais funcional. Então, dentro das aplicações da cannabis hoje, a gente sabe que ela é
Um anticonvulsivante potente, então pode ser sim utilizado para epilepsias refratárias, diversas condições relacionadas à crise convulsiva. A gente sabe que ele é um calmante, por isso muito utilizado no autismo, principalmente crianças de suporte 3, suporte 2, né, que são aquelas crianças que têm bastante sintoma. Nós sabemos que hoje nós podemos utilizar para a doença de Parkinson, que é uma doença neurodegenerativa de difícil tratamento, onde o paciente, conforme ele fica mais ansioso, ele treme mais, né? Então a gente utiliza o canabidiol, a cannabis medicinal, como um ansiolítico, um medicamento para diminuir essa ansiedade do paciente, inclusive até o THC, né, que a gente tinha colocado ali no começo lá do, né, só o uso adulto, até o THC pode ser sim um relaxante muscular para paciente com Parkinson. Então existem diversas aplicações. Alzheimer, que nós sabemos que também é uma doença neurodegenerativa, onde conforme a doença vai evoluindo, o paciente pode ficando agressivo, irritado, não dorme. Então, o que acontece? A cannabis sativa, ela é a grande salvadora? Não, mas ela é um sintomático importante. É uma esperança. É uma esperança de diminuir os sintomas. Então, de aliviar aquela irritabilidade, de aliviar aquela insônia, de aliviar aquele comportamento ansioso. Então, assim, é um medicamento que vai trabalhar onde? No cérebro. Tudo que envolve cérebro nós podemos utilizar. Então, são mais de 150 patologias, são mais de 150 doenças que podem receber um certo alívio a partir desse tratamento. Então, a gente promete cura? Não, né? Quem cura é Jesus Cristo. Nós aliviamos esses sintomas. Já é uma grande coisa, né? Meu Deus, que a gente tem problemas mil, né? São sequências aí de doenças que a gente nem nunca ouviu falar, né? Exatamente. E que estão aparecendo cada dia com uma diferença. Mas, doutora, toda pessoa pode, quer dizer, toda pessoa que tem esses problemas que você disse, pode usar o cannabis? Com prescrição médica e autorização da Anvisa, sim. Então, como que começa, né, essa história do cannabis aqui no Brasil? Em 2017, as mães começam a lutar por ele, porque não tinha nenhuma regularização aqui, e elas traziam o canabidiol dentro de caminhão do Paraguai e davam para as crianças aqui sem autorização nenhuma. Existe um documentário no YouTube chamado Ilegal, A Vida Não Espera. É um documentário aberto para qualquer pessoa lá digitar no YouTube Ilegal, A Vida Não Espera. E aí vai aparecer todo o caminho, né? Como que aconteceu essa pressão sob a Anvisa para a liberação do cannabis aqui no país. Quer dizer, as mães foram atrás, descobriram que podia ajudar seus filhos e vamos à luta. Exatamente. E umas mães específicas de uma síndrome, CDL8, que são de crianças que convulsionam muito, 30, 40 vezes ao dia. E aí não tem mais o que fazer com essas crianças, elas tomam diversos medicamentos, né? E uma vez que essas mães começam a dar o canabidiol para as crianças e as crianças melhoram, não interessa, né? Que vai ser da onde veio. Da onde veio. Gente do céu. Não importa. Então o documentário mostra isso, mostra essa pressão popular em cima da Anvisa. Então em 2017 a Anvisa não tem mais como correr e autoriza. Mas autoriza e fica na surdina, né? Fica aquela autorização assim... Só para quem sabe, só para quem viu. E olhe lá. Né? Então isso não sai em nenhum lugar. E aí em 2018... a prescrição de canabinoides aqui no Brasil começa, né? Em 2019 eu começo a ser paciente, porque eu tinha uma neurite, eu tinha uma inflamação no plexo braquial, tudo aqui meu doía muito, fiquei 1 ano de tipoia. Eu tomei diversos medicamentos, pregabalina, tramal, tramadol, paco, codeína, nada resolveu meu problema. Cheguei a usar aquele adesivo Restiva e nada. E aí eu trabalhava num plano de saúde na época e um menino do plano de saúde falou para mim, um médico, falou, mas Amanda, escute, você já tentou o canabidiol? Falei, eu não sei nem o que é de passar no rosto, é de comer, o que é?
Aí ele falou, não, nos Estados Unidos está sendo muito utilizado para dor, ele tem fatores anti-inflamatórios bem descritos na literatura. E eu falei, olha, eu não sei o que é, mas eu vou atrás. É liberado isso? Ele falou, sim, é liberado. Em 2017 a Anvisa liberou. Quer dizer, ele já sabia? Ele já sabia, porque ele atendia crianças, na época, autistas. Tá. E as mães tinham comentado com ele, ele entrou na Anvisa, fez um cadastro e ele já sabia. E eu falei, nossa, mas eu vou tentar para mim. E aí tentei. No primeiro frasco... Você não ficou com medo? Não achou que era uma coisa assim... Olha, tão... quem tem dor tem desespero, sabe? Eu até falei com ele na época, eu lembro assim, que eu falei assim com ele, eu falei assim, olha só, você tá me falando desse negócio, você sabe que eu vou chegar em casa e eu vou atrás, né? Porque se você falar para eu fazer suco de pera com manga, eu vou chegar em casa e eu vou fazer suco de pera com manga, porque eu tô com dor. De tanto que você sofria. De tanto que eu sofria. Então, pacientes de fibromialgia, sabe? Pacientes de artrite reumatoide, pacientes que realmente têm dor, sabe? A pessoa Sim. faz de tudo, a pessoa vai atrás. E eu fui atrás. E eu me autoprescrevi, né? Fiz lá a minha prescrição, chegou o meu produto e eu comecei a tomar. No primeiro frasco, eu não sabia tomar direito. Então eu tomava assim, 2 gotas hoje, daí daqui 4 dias mais 5. Daí no outro, da semana que vem mais 10. Eu não sabia a dinâmica. Você estava, na realidade, fazendo uma experiência com você mesmo para ver como que você ia agir. Exatamente. Eu sei que no primeiro frasco eu não senti tanta diferença, porque ele é um frasquinho assim, são gotinhas, e você vai pingando o canabidiol sublingual. Eu sei que eu até no segundo começou a aliviar a minha dor e eu voltei a dormir, coisa que eu não fazia. Eu tinha tomado muito corticoide, eu tinha ganho muito peso e eu comecei a diminuir meu peso. E eu falei, não, esse negócio aqui tá desinflamando. Tá vendo uma diferença aí no corpo. Tá vendo uma diferença no corpo. A hora que eu, assim, sintetizei isso, eu falei, quer saber, eu vou fazer um curso. Eu vou fazer um curso, se isso aqui tá sendo bom pra mim, isso aqui pode ser bom pros meus pacientes. Você já era médica? Eu já era médica. E aí eu comecei. Maria Lúcia, foi um curso atrás do outro. Eu sei que quando eu vi, eu tinha uma certificação internacional em medicina endocannabinoide lá pela Universidade da Greenflower, Califórnia, e eu não parei mais. Isso é uma forma de falar para o público que tem médicos que fazem isso, né? Ela teve que sentir na própria pele, entender o que estava por vir, para depois prescrever. Exatamente. Isso fez um efeito muito importante na sua vida. Total. Porque mudou tudo. Mudou tudo. Daí a minha segunda paciente foi a avó do meu marido, com Alzheimer. Menina, olha só. Pegou a família. Peguei a família. Falei, se eu melhorei, a avó Neuzir vai melhorar. Então vamos lá. E aí a minha sogra falou não. E ela tomava vários medicamentos na época. Memantina, quetiapina. Toda a medicação que medicação, precisa. Né? E ela tava assim meio que estagnada, só tava piorando, aquilo ali não tava segurando. Comecei a dar o canabidiol para ela. Olha, quando eu comecei a dar o canabidiol, ela voltou a sorrir. Ela já ficou um pouquinho mais animada. E aí eu comecei a dar as vitaminas junto, né? Ela faz dança, a gente deixa ela assim bem vívida, Sim. Procura sair e tal. E aí ela foi estagnando. Mas as vitaminas que você está falando é a B12? B12, complexo B, Pacoba Monieri, né, que é uma fitoterapia para melhora do cérebro. Fui tratando, assim, o que ela tinha ali, magnésio, o que ela tinha de deficiências, eu fui tratando. Eu faço aplicação nela de vitaminas do complexo B intramuscular. Uhum. E o quadro dela foi estagnando. Então, há 5 anos, né, que eu faço o tratamento para ela. Comecei em 2020 e há 5 anos a avó Neuzir está igual. Para uma doença neurodegenerativa, nós, família, estamos assim... Bem, estamos ótimos. Ela não tem crises de irritabilidade, ela dorme a noite toda, ela toma o olhinho antes de dormir. Não é irritada. Não é irritada, é um amor, se alimenta bem. Então a gente acha assim uma grande vitória, sabe? Nesses 5 anos ela não ter evoluído. Porque às vezes você pega um idoso em 5 anos, ele tá acamado. Sim, então, o processo, né? O processo. O pessoal, a doutora Amanda tá falando tanta coisa bonita e eu vou dizer o seguinte, eu vou dar uma paradinha pra gente escutar um pouquinho aí
algumas informações aqui. E você aí de casa fica com o meu comercial, tá bom? Volto já. Na Morada Feliz, cada dia é um abraço quentinho. Aqui, nossos idosos vivem com carinho, conforto e alegria. Temos atividades que aquecem o coração, cuidados especiais e um lar cheio de sorrisos. Venha conhecer a Morada Feliz, onde a maturidade é celebrada com amor. Voltamos, pessoal, não vamos perder tempo, porque a história dela aqui é bem interessante. Pegar a própria família, pegar ela mesmo, para ver como que efeito ia fazer sobre o seu corpo e o que ela pôde como médica transferir para um paciente, né, para uma pessoa que realmente precisa. Então vamos continuar aí prestando atenção que a história é boa. Doutora, é muito interessante realmente, né? A gente tem muita coisa para falar e nós temos pouco tempo e infelizmente é assim, né? Estamos na TV e é assim. Mas em termos de prática, tá? Como médica, em que situações que você percebe que o resultado é positivo para aquela pessoa que tem algum problema e que você indicou o cannabis? Perfeito. Então assim, hoje a gente trata como um sintomático importante, né? Como eu te disse no começo, a gente não promete a cura, mas a gente promete alívio dos sintomas, Sim. que é o que a gente busca. Então, depende muito da concentração do produto que você vai usar. Hoje existem pomadas de canabidiol, existem aquelas gomas que são balinhas para paciente que não consegue dosificar na gota, que tem dificuldade de aplicar líquido. Então, existem uma infinidade de produtos e também uma infinidade de aplicações. Então, conforme a sintomatologia do paciente, a gente usa um tipo de canabidiol diferente, com uma posologia diferente, um composto diferente. Então, a planta da cannabis em si é uma planta muito rica, com mais de 150 compostos, né? Então, a gente tem que entender qual o sintoma para a gente entender qual o composto a gente vai prescrever. Tá, esses exames são exatamente para aquelas pessoas. Vamos supor, eu tenho aqui uma pessoa que tem Alzheimer, né? Então não são todos iguais, nós dividimos em grau 1, grau 2, grau 3. Obviamente que o cannabis ele não vai ter a cura, né? Porque nós sabemos que essa pessoa está com o tempo contado, existe aí um processo, né? E que vai diminuindo a vitalidade, vai diminuindo vários problemas na vida dela e ela vai reduzindo, o cérebro vai diminuindo. Atrofiando, né? Seria isso. O que realmente, além do que você contou da minha avó? da tua avó, o que eu posso falar para as pessoas que têm esse sintoma em casa, com a avó, com a mãe, com a tia, né? Como eu posso levar esse teu conhecimento para que essa pessoa possa entender? Então eu queria que você conversasse com o pessoal de casa o que realmente você pode transferir em desespero familiar no cuidado, que é essa, né? Como eu vou tirar uma medicação que está fazendo mal, como existem medicações que nós temos que dosar até a gente chegar num combinado para que ele possa ser uma pessoa tranquila. Isso no Alzheimer. Perfeito. Né? Então, como que eu consigo falar para você exatamente como essa pessoa está e você consegue perceber qual é o tipo e a quantidade de prescrição ou como você vai fazer? Se é de balinha, se é de gotas? Perfeito. A primeira coisa é a gente entender as demandas desse paciente. Então, fazer um rastreio lá, um exame de sangue, né? Certo. Como que está o nível de B12 desse paciente, o nível de magnésio, de vitamina D, a tireoide, se tem algum hipotireoidismo, se está ingerindo quantidade de proteínas suficiente, porque isso é bem importante para o paciente. Dieta, né? Retirar açúcar, retirar corante. Então, tem coisas que a gente faz para o paciente que tem Alzheimer, né? O Alzheimer tem sido estudado muito como diabetes do tipo 3 ao redor do mundo.
Então essas placas amiloides, essas placas, essa formação de placas no cérebro também tem correlação com o açúcar. Então como que a gente vai tratar isso? Então cada maneira individual, né? Onde que o cannabis entra? O cannabis entra por quê? Normalmente para esses pacientes de Alzheimer a gente faz uso de produtos 1 para 1, metade de CBD para deixar o paciente calmo e metade de THC para fazer um processo que a gente chama de neurogênese, formação de novos neurônios. Então é sabido que o THC em dose muito alta, né, ele vai o quê? Vai fazer um transtorno nos neurônios, né? Pode induzir a morte dos neurônios. E ele em dose baixa, ele vai fazer neurogênese, formação de Ele vai novos reconstruir. neurônios. Ele vai reconstruir muito bem. Então a gente sabe que existem algumas propriedades na natureza que fazem essa neurogênese. Por exemplo, o cogumelo juba de leão. Juba de leão é um cogumelo que não é alucinógeno, né? E que faz parte da medicina chinesa, por exemplo, e também faz neurogênese. Assim como o ômega 3 faz essa proteção do neurônio. Então a gente vai juntando esses complementos, né? O cannabis medicinal junto com o ômega 3, junto com as vitaminas do complexo B. E aí a gente vai tratando desse paciente como um todo. Então, basicamente, o CBD e o THC juntos, eles têm aplicabilidade para o Alzheimer e a gente está em busca o quê? Em busca dessa neurogênese, dessa formação de novos neurônios. E claro, em busca de menos ansiedade, de um sono melhor, né? Tudo que module cérebro ali. E a demanda de cada um é muito individual, claro. Mas, por exemplo, a gente estava falando da avó Neuzir. A avó Neuzir, ela tem muita dificuldade de tomar as gotinhas. Então, alguém tem que colocar embaixo da língua dela, dosificar ali para ela. Então, durante o dia, quando ela acorda, que ela toma ali o Puran, os demais medicamentos da tireoide, os outros medicamentos que ela toma, aí eu coloco a gominha para ela tomar, porque de manhã é mais fácil. É mais fácil a para gominha ela de canabidiol dissolver. Exatamente. E aí ela vai lá nas aulas que ela tem, nas atividades durante o dia e à noite daí a gente dá as gotinhas. Então à noite a gente está em casa, a gente consegue ali antes de dormir fazer essa Já aplicação fazer a nela. aplicação. Exatamente. Independente disso, eu tenho só um estresse, não estou dormindo direito, não tenho nenhum problema neurológico. Serviria para mim? Claro, mas aí numa outra concentração, numa outra composição, não igual à mesma composição de quem já tem alguma patologia. Aí a gente poderia usar uma concentração mais baixa, por exemplo, não precisaria do THC, pode ser só o CBD, só o canabidiol. Então, cada paciente vai ter uma formulação diferente. Uma coisa que o pessoal acha em casa é que o óleo é tudo igual, né? Não, mas não é. Não, são mais de 150 compostos. Então, quando a gente fala cannabis medicinal, engloba tudo, né? Cannabis sativa é o nome da planta. E aí a gente vai entendendo qual é o óleo específico para esse paciente e achando a dose ideal. Porque a cannabis medicinal ela não tem bula para a cannabis medicinal. Então nós precisamos acompanhar o paciente de maneira individual, ir aumentando essas doses aos poucos. Então, por exemplo, se você é um paciente que procura lá o meu serviço, né, através de um Parkinson, e aí eu vou te prescrever um óleo com uma miligramagem específica para ti, e eu vou te dar um número que eu vou te acompanhando. Então, conforme as semanas vão passando, a gente vai aumentando essas gotinhas, né? Até a gente encontrar uma dose ideal, que melhorem os tremores, mas que você não fique sonolento, que você não tenha diarreia, que você não tenha nenhum efeito colateral. Então, para isso, a gente precisa encontrar essa dose ideal. Então, ter essa paciência, eu brinco que eu fico casada com os pacientes. O médico que prescreve cannabis, ele não é um médico que o paciente sai ali pela porta e vai lá e compra o medicamento sozinho e toma e pronto. Não existe isso com o médico que prescreve cannabis. Você fica casada, tem que estar ali junto, vendo. Você sabe? é a prescrição e o acompanhamento. O acompanhamento. Exatamente. Então eu até tenho uma moça que me ajuda ali, que cuida dos acompanhamentos, vai colocando eles em ordem, mandando mensagem toda semana, né? Mas quem acompanha mesmo sou eu. Então eu tenho que ir falando, não, olha só, seu fulano, vamos aumentar essas gotinhas aí mais um pouquinho, ou vamos baixar. Então é mais ou menos isso. Mas eu adoro o que eu faço,
Eu tô super feliz da cannabis medicinal e ganhando espaço. Eu imagino. E na realidade, assim, nós também queremos saber mais. Mas você aí de casa, se tiver interesse, ó, o telefone tá aí. Procura essa médica jovem, tá? Que deu o próprio corpo para fazer as experiências, né? Que trouxe, então, essa vontade de aprender um pouco mais e levar para você esse conhecimento. Isso é muito interessante, doutora, porque a gente se preocupa com o filho, né? A gente se preocupa com a família, na realidade. E nós sabermos que hoje a Anvisa já está preparada, né, para receber médicos como você, que passa essa informação e leva para as pessoas uma qualidade de vida que vai deixar mais tranquila e saber que eu tenho uma médica lá em Curitiba que pode me ajudar. Perfeito. Isso. Eu gostaria que você falasse para o meu telespectador qual é a visão do futuro. Qual é a condição que essa pessoa lá em casa, tá, pode chegar até você. Bom, hoje eu atendo de forma online pacientes do Brasil inteiro e vários pacientes que moram nos Estados Unidos também, porque apesar deles terem acesso ao medicamento nos Estados Unidos, eles não têm alguém para ir acompanhando essa prescrição. Eu atendo presencial aqui em Curitiba, o meu paciente mais novo tem 3 meses de vida, que é um menininho que convulsiona mais de 60 vezes no dia. E o meu paciente mais velho tem 92 anos. Isso quer dizer, você atende todas as idades. Todas as idades. E nós vamos ficar ligadinho nela, né, pessoal? Doutora, muito obrigada. Eu que agradeço. Foi muito rápido a nossa conversa. Eu espero tê-la novamente aqui, porque foi bastante interessante. É um assunto interessante. Nós precisamos aprender a saber como isso vai nos ajudar. E futuramente, quem sabe, a gente pode ter aí no próprio Brasil, né? Vamos ver até aonde vai. E o próprio Brasil, o SUS, né? Os hospitais e outros médicos estejam aí adequados e se aprimorando nesse assunto. E para você aí de casa, não esqueça, na próxima semana tem mais.